Oi, pessoal! Vamos dar início ao nosso vídeo de mediação da unidade 5, falando sobre ciclos biogeoquímicos na natureza, tá bom? Eu queria aproveitar o nosso material didático e conversar sobre dois ciclos que são muito importantes no nosso meio ambiente, tá? Que seria o ciclo do oxigênio e o ciclo do carbono. Mas antes de falar um pouquinho desses ciclos biogeoquímicos, queria enfatizar dois conceitos com vocês, tá? O primeiro deles é o conceito de processo assimilativo e o segundo, o conceito de processos desassimilativos. Um ocorre de forma contrária ao outro, tá bom? Então nós temos o autor Ricklefies, que é uma referência na área ambiental, né? E ele possui um livro muito importante e no nosso material didático faz referência a vários trechos do livro dele, ok? Então é o seguinte, gente, um processo assimilativo é aquele processo em que as transformações que incorporam formas inorgânicas de elementos nas moléculas de plantas, animais e micróbios. Ou seja, moléculas inorgânicas passam a ser parte da constituição de plantas, animais e bactérias. Por exemplo, no ciclo do oxigênio, isso acontece, tá? Fixação de nitrogênio em raízes de plantas, por exemplo. Isso é um processo assimilativo, ou seja, uma molécula inorgânica foi fazer parte de uma raiz de uma planta, tá? Então, isso é um processo assimilativo. O processo desassimilativo é o contrário, é quando a molécula orgânica ela é transformada em molécula inorgânica, tá bom? Então, isso acontece também nos ciclos biogeoquímicos. Bom, eu vou usar então dessa imagem da figura 1 aqui do nosso material didático para a gente conversar um pouquinho sobre o ciclo do nitrogênio, que é tão importante na nossa natureza, né? Esse ciclo, ele é simples e, como a própria imagem mostra, ele é um ciclo. Ou seja, ele não tem início, meio e fim. Ele acontece o tempo todo na natureza. Mas existem algumas sequências que classificam esse ciclo, né? Por exemplo, a fixação do nitrogênio. Essa fixação é feita por micro-organismos. São micro-organismos chamados de fixadores de nitrogênio, né? Então, isso aqui é um processo assimilativo, ou seja, o nitrogênio que estava no ambiente, na atmosfera, foi fixada dentro de um ser vivo. Então, isso é um processo assimilativo, ok? Então, temos o processo da fixação de nitrogênio, temos o processo de amonificação, que é a transformação dos nitritos dos nitratos, tá bom? Temos o processo de nitrificação, que é quando a amônia é convertida em nitritos. E depois temos a desnitrificação, que é o processo inverso, né? Que é quando as bactérias, chamadas bactérias desnitrificantes, elas convertem os nitratos em nitrogênio gasoso novamente. E aí esse nitrogênio gasoso, então, fica disponível na atmosfera como um todo, ok? Então é importante que a gente tenha em mente os processos assimilativos e desassimilativos ao longo desses ciclos biogeoquímicos. Depois passando para o ciclo do oxigênio, que também é muito simples, a gente estuda desde pequeno, desde a escola, na educação infantil já se fala no ciclo do oxigênio, né? E ele envolve principalmente os gases oxigênio e gás carbônico. Então, qual seria o procedimento principal? Os vegetais consomem o gás carbônico no processo chamado de fotossíntese, ok? E liberam desse processo o oxigênio, tá bom? Do outro lado da imagem, nós temos o ser vivo, por exemplo, aqui representado por um animal. O animal, ele respira esse oxigênio e libera o CO2. E, de novo, esse CO2 vai ser consumido pelas plantas no processo de fotossíntese para liberação do oxigênio, ok? Então, é um processo também muito simples e muito fácil de ser entendido, ok? E para finalizar, temos o ciclo do carbono, aqui na figura 3, tá? O
O ciclo do carbono é um dos principais onde nós conseguimos enxergar as reações assimilativas e as desassimilativas. Onde tem carbono na Terra? Existe muito carbono nos depósitos de petróleo, né? Nos combustíveis fósseis, no carvão, ok? E o carbono na forma de moléculas orgânicas de seres vivos. Por exemplo, o gás carbônico, o CO2, é uma das principais moléculas que existe na natureza e que é composta por carbono. Então, a combustão da indústria, todo o processo de combustão libera CO2. A respiração libera CO2. Correto? A fotossíntese utiliza o CO2. Ou seja, então toda essa movimentação dos processos de respiração, de fotossíntese e de troca de moléculas de carbono ao longo das camadas da Terra e da camada da superfície da Terra fazem parte, então, do ciclo do carbono. Pessoal, eu acho que esse é um conteúdo simples pra gente, porque, como eu disse, é um conteúdo que é muito bem explorado na educação básica como um todo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, nos procurem no fórum Fale com seu tutor. Desejo bons estudos a todos.